Olá! É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui com você neste dia. Que o Senhor te abençoe, derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa e família da sua graça, em nome de Jesus. Este é o projeto Toque de Vida. E mais uma vez com a palavra de hoje. Eu quero continuar falando sobre o tema promessas. Não seja roubado. E o texto de referência encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Queridos, ontem nós começamos a falar sobre esse tema, promessas, e nós não podemos ser roubados. Na realidade, Deus é fiel. E à medida que ficarmos firmes na nossa esperança de que aquilo que Ele prometeu irá acontecer, nós viveremos uma grande colheita, acredite nisso. Mas para tanto precisamos considerar algumas coisas no que se referem também a estas promessas, mas aquelas que são específicas a cada um de nós, aquelas que Deus falou com você num determinado momento sobre a sua vida. E a primeira consideração que nós falamos foi sobre o tempo. Ou seja, o que vamos receber de Deus virá no tempo de Deus, no kairós de Deus. Portanto, não se precipite, não deixe a ansiedade tomar conta e viva a palavra em Hebreus 10, 36 e 37, que diz assim: a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Recebe em nome de Jesus, o Senhor vem ao seu encontro e não tardará. E hoje eu quero falar sobre a segunda coisa, a segunda consideração que precisamos ter enquanto esperamos esta promessa de Deus. E é ela, a seguinte: será do jeito dele. Será do jeito de Deus. Meus queridos, tem muita gente que quer dizer como Deus tem que fazer. E nisso tem que ser do jeito que a pessoa quer. E ela determina em oração o formato, a largura, a profundidade, a quantidade, a cor e como Deus deve agir. Você conhece alguém assim? Olha, Deus, faça assim, faça assado. Oram elas e pedem a Deus. Querem determinar se Deus vem pela esquerda ou pela direita. Quem ou o que Ele irá usar como instrumento para me abençoar. Que absurdo. E isto porque nós aprendemos a falar com o Papai do Céu em oração. Sim, naquela oração modelo, que em determinada frase declaramos: seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita aí no céu. Irmão, irmã, meu querido, minha querida, deixe disso, não entre por este caminho. Eu ouvi frases de pregadores dizendo assim, num determinado momento: hoje eu vou te ensinar como colocar Deus na parede, e Ele terá que fazer assim ou assado. Na nossa pequenez e muitas vezes insensatez, queremos direcionar o agir de Deus segundo os nossos parâmetros e lógicas humanas. Mas eu quero contar para você uma historinha que está no livro de João, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde Jesus se encontrou com um cego e curou aquele cego. Diz assim o texto: então cuspiu no chão e, fazendo lama com o cuspe, empalhou-a sobre os olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o homem assim fez, e depois de se lavar, voltou vendo.
Se você conhece a palavra de Deus e a lê, você sabe que o Senhor Jesus, ele curou enfermos usando a sua voz. Em outro momento, ele curou outro cego usando a saliva, o cego de Betsaida. Em outros momentos, ele simplesmente tocou em alguém. No Velho Testamento, o general Naamã foi curado após ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tem batalhas que o povo de Deus venceu sem pegar em armas, como quando os moabitas e amonitas vieram contra o rei Josafá e todo o povo de Deus. E o Senhor simplesmente disse: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, ficai parados. Que estranho! E vede a salvação do Senhor para convosco. Amados, cuspir na lama ou no barro e fazer lama e colocar sobre os olhos de alguém, como nós citamos, Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Por que 7? Por que desse jeito? Nesse momento em que nós narramos e lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Deus determina ao povo e ao próprio rei Josafá: vocês não vão pegar em armas, fiquem quietos, fiquem parados. O que se esperava era que o exército de Israel se postasse e lutasse contra os seus inimigos, mas Deus determinou justamente o contrário. Às vezes, pedimos e estamos pensando que Deus nos prometeu alguma coisa específica e vai nos acrescentar, mas Ele acaba tirando. Eu estou convicto, queridos, que eu irei, muitas vezes, ao encontro da minha bênção, que está à direita, mas Deus determina, não, é à esquerda. Contrariamente àquilo que eu penso. É do jeito dele. É do jeito de Deus, meu amado. E eu quero te dizer, às vezes ele é estranho na sua maneira de agir, mas recebe o que ele te diz. É do meu jeito. E eu não tardarei, irei em seu encontro. Para terminar, eu quero citar aqui um texto em João capítulo 13, versículos 6 a 9, envolvendo Jesus e Simão Pedro. E diz assim o texto: e chegou a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E então respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Queridos, a exemplo daquilo que Pedro falou com Jesus, muitas vezes nós queremos contraditar a Deus naquilo que Ele pede, naquilo que Ele estabelece sobre nós e na sua maneira de agir. Por mais incrível que pudesse parecer, Jesus queria lavar os pés de Pedro. E Pedro ficou atônito com aquilo e Jesus disse: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E assim Deus diz àqueles que me ouvem neste dia: você que está esperando uma promessa de Deus e não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, você não entende, não compreende hoje, mas Deus, aleluia, te esclarecerá e logo tu entenderás. Então, faça como Pedro, aceitou a condição que Jesus lhe disse e então colocou-se completamente nas mãos do Senhor e disse: não lava somente os meus pés, mas lava-me por inteiro. Querido, que nesse dia você possa aprender a confiar no Senhor e entender que o jeito que Ele trabalha pode parecer estranho, mas é o melhor para com as nossas vidas e resultará
em bênçãos. Recebe esta palavra e não se esqueça, é do jeito dele. E aqui foi Vladimir Fernandes, mais uma vez, com a palavra de hoje. Eu te amo em Cristo. Tchau, tchau. Senhor.